a gente segue falando do Flávio Bolsonaro, Reinaldo, porque ele apresentou uma notícia-crime no STF contra o Lula, acusando o presidente dos crimes de ameaça e incitação ao crime em razão de um discurso que foi feito em Goiás na semana passada. Na ação, o Flávio pede ao Supremo a abertura de um inquérito para investigar as falas de Lula, sob a alegação de que o presidente estimulou apoiadores a praticarem violência contra ele. O documento diz o seguinte: no discurso em questão, para além de inúmeras ofensas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva proferiu falas que configuram os delitos de ameaça e de incitação ao crime, na medida em que ele instigou os ouvintes a cometerem o crime de homicídio por enforcamento contra o senador Flávio Bolsonaro. Nesse discurso da semana passada, o Lula classificou como traidores da pátria aqueles que, segundo ele, buscaram apoio de autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro. E ao abordar esse tema, o presidente afirmou que pessoas consideradas traidoras receberam punições severas na história do país. Foi nesse trecho, inclusive, que ele citou o Joaquim Silvério dos Reis e o Tiradentes. A defesa do Flávio afirma que o Lula ultrapassou os limites do embate político. Vamos relembrar essa fala do Lula. Quando é ontem, eu soube da notícia que o comércio americano resolveu taxar o Brasil em 25%. Quando nós estávamos em negociação, quando eu tinha tido uma reunião com o presidente Trump. Bem, o que eu quero dizer com isso? É que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Bom, nós corrigimos de pronto naquele dia, né? Foi corrigido aqui, eu disse, não, o enforcado foi Tiradentes, o Joaquim Silvério não foi enforcado, o traidor foi muito bem sucedido na sua traição. Ele ganhou muito dinheiro, voltou para Portugal, ele era de Leiria, português, o Joaquim Silvério, se ligou em confidência, traiu, recebeu dinheiro e viveu feliz, casou e tal. O Lula errou ali na informação, e não é que ele tenha confundido Joaquim Silvério com Tiradentes, certamente ele sabe que Tiradentes foi enforcado, esquartejado, etc. Né? Agora, evidentemente, isso é ali uma coisa de retórica, até porque não há enforcamento em praça pública, teria de haver um julgamento. Né? Agora, eu acho sempre muito curioso quando os bolsonaristas... Evidentemente, o Lula está falando em linguagem simbólica. E sabe a prova que eu tenho disso? A prova que eu tenho disso é que o Lula ficou 580 dias preso, condenado sem prova, e o PT não promoveu violência. O PT recorreu à justiça. A Dilma foi deposta sem crime de responsabilidade e foi para casa. E não houve nada. E se respeitou o processo legal, ainda que tenha sido injustiçada. Então, o PT não promove justiçamentos e nem tenta dar golpe quando perde. Quem tenta dar golpe quando perde é uma outra força política. Não é? E aí, e como o jornalismo também é memória, além de ser o fato da hora, se não for memória, não é nada, porque nós ficaríamos presos a uma tortura civilizatória que seria o presente eterno, e psicológica também, né, Rafael? Pensou? Preso ao presente eterno, sempre no dia da marmota, né? E tendo consciência disso, é um horror, né? Isso, inclusive, explica por que nós, humanos, morremos e buscamos a felicidade, ainda assim, até a última hora, porque a gente sabe que as coisas avançam. Sendo finitas,
são sempre novas, né? Então, o presente eterno seria uma tortura insuportável. Então, nós temos que fazer memória. E aí eu decidi resgatar um vídeo do Bolsonaro do dia 24 de maio, já tem tempo esse vídeo, de 1999. E antes que você pense consigo mesmo, porra, mas vai voltar 1999? Aquele Bolsonaro já não existe mais. Eu vou mostrar que existe, né? Eu vou mostrar que existe. Eu vou mostrar que, como no livro Dom Casmurro, falando sobre Capitu, né? Eu vou mostrar que a Capitu da Rua da Glória já estava na de Mata Cavalos. Para quem conhece o livro sabe o que eu estou falando. Vamos pegar primeiro o Bolsonaro de 1999 e como foi que ele começou a criar sua dinastia política. Foi falando coisas como essa, assim, essa apologia da paz, vai. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não contra a guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Sabe o que eu me pergunto? Como é que um cara que falou isso não foi caçado? Então, porque esse partido do princípio é só um idiota que fica falando absurdos. A gente viu onde chegou o idiota que só ficava falando absurdos. Nós temos idiotas hoje falando absurdos, até mais jovens do que ele era aí. E também se fala, não, isso não. Eu preciso ver quando as instituições estão sendo atacadas. Mas isso, Reinaldo, vai pegar o Bolsonaro de 27 anos atrás? Não preciso pegar o de 27 anos atrás. Vocês querem o Bolsonaro de 2020, numa reunião ministerial? Ali ele falava de guerra civil, né? Vai, Bolsonaro, defende guerra civil numa reunião ministerial. Foi o primeiro presidente a pregar luta armada no poder, vai. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da p aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se ele tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Família, Deus, armamento, claramente ali a arma para uma guerra civil. Olha o homem da paz. E, finalmente, essa família de patriotas que agora fica fazendo mimimi, a Miriam Leitão fez uma crítica ao governo Bolsonaro. Né? Em 3 de abril de 2022, o que fez Eduardo? Republicou o texto dela e dizendo que continuava com pena da cobra. E botou o desenho de uma cobra. Quem não entendeu direito falou assim, mas ele estava falando que ela é uma cobra? Não, é que a Miriam Leitão, com 19 anos, grávida, presa pela ditadura, foi torturada, grávida, e se usou uma cobra, uma jiboia, para aterrorizá-la. Esses são os Bolsonaro, que aí, diante de uma metáfora, ele está propondo... Não,
Não, quem fala de fuzilamento, de extermínio de adversários, quem faz apologia da tortura, quem, ao votar em favor do impeachment da Dilma, né, do afastamento da Dilma, da abertura do processo da Dilma, o fez em nome, Dilma, ex-torturado, fez em nome do torturador Brilhante Ustra, foi Bolsonaro. Não venham esses agora, né, falar em nome da pacificação política, né? Até usando uma metáfora para se dizer vítimas. Isso pode seduzir certo colonismo do miolo mole. Mas ninguém com um mínimo de objetividade, né, cai nessa conversa, né? E de resto, a metáfora do Lula também foi imprópria, né? Porque, afinal de contas, Rafael, Joaquim Silvério dos Reis não foi enforcado. Esse é o ponto.